Luiz de Resende, Rio de Janeiro. Oi, Henri, você comemora o Natal como seu aniversário? Podem não gostar das minhas respostas, mas eu vou ter que ser bem direto, claro, sincero. Eu, desde que estou aqui na Terra, que voltei aqui, ninguém é obrigado a crer, não tenho tido motivo nenhum para comemorar nada. Tá? Então, agora, quanto ao Natal, uma data inventada pelo imperador Constantino, que os seguidores dele comemoram. Porque ele já comemorava o Natal antes da minha crucificação, antes da minha vinda na Terra. O Império Romano comemorava o Natal in solis, que eles dizem, né? Então adotaram, quando o imperador Constantino se embarcou, abduziu o que sobrara da minha antiga igreja, denominada nos primórdios de seitas do Nazareno, quando ele se embarcou tudo, ele paganizou os que se pensavam cristãos e cristianizou falsamente os pagãos. Foi um golpe de mestre. O imperador Constantino, quem estuda a história pode ver que foi um homem muito sagaz. E, consequentemente, os que ficaram depois, que notem bem que o nome da instituição que ele fundou é a Igreja Católica Apostólica Romana. Pode ver, não tem nada de cristianismo ali. Igreja quer dizer um ajuntamento de gente, uma grande quantidade de gente, uma assembleia católica, que quer dizer universal, apostólica, porque é os apóstolos de Constantino que fundaram ela, note bem, os apóstolos dele, entende? E romana porque a sede até hoje em Roma. Ela ostenta hoje, apocalipticamente, o status de Madonna do Apocalipse 17, que é sediada na cidade das 7 colinas. Quem quiser pode ir lá examinar o Apocalipse. Tá lá. Então é isso. Agora o restante, tudo é fantasia que inventaram, etc. E eu não vejo porque, desde criança, eu sempre achei um absurdo sacrificar uma árvore de pinheiro para levar para dentro da casa e pendurar um monte de fantasia em volta, algodão com as bolinhas, não sei o que lá, para as crianças serem enganadas que aquela é a data do nascimento do Filho de Deus. Agora, quem quiser raciocinar, raciocina. Quem quiser se ofender, se ofende, porque mais do que já se ofenderam e mais do que me odiaram, já não é possível. Então, eu tenho que falar a verdade. E fora que ele, o Constantino, adotou no sistema dele a coletânea do primeiro falso profeta da era cristã. O primeiro falso profeta da era cristã, falso profeta confesso, foi Paulo, que ele confessou em Romanos 3:7 que ele era mentiroso. Ele disse: com as minhas mentiras eu glorifico a Deus, porque vós me chamais de pecador. Ora, meditai, meus filhos, se o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, precisa que alguém minta para glorificar ele. Me diz. Sim, Apocalipse 22, versículo 15, está escrito que ficarão de fora do reino de Deus os feiticeiros, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, por que Deus precisaria de um mentiroso? Por isso que ele é o primeiro falso profeta da era cristã. Inclusive, esse Paulo, que chamam ele de apóstolo de Constantino, de novo, ele me diz uma coisa, ele diz que as mulheres não podem falar na igreja. Eu vejo de vez em quando pela mídia aí, pastora de igreja cristã, bispa, imagina, bispote, um aparelho que vale a pena para de madrugada usar. Mas bispo, o único bispo que eu conheço é o bispote. Agora, que eu reconheço. Agora, bispo da igreja, quanta mentira, quanta fantasia, como o ser humano se deixa enganar assim facilmente, depois dizem que eu que estou enganando. Eu posso provar as mentiras. Eu falo delas e provo que é mentira. Agora, os que estão seguindo o falso profeta, os evangélicos, enfim, os que creem nas fantasias, é óbvio que não podem me amar. É óbvio que não podem suportar minha presença na terra. Imagine um indivíduo que deu 30 anos, digamos, o dízimo de seu miserável salário para um falso profeta. Aí depois eu chego aqui e digo que é mentira, que esse é falso profeta, que eu que sou Cristo. Ele vai lá pedir de volta os 30 anos que ele deu de dízimo para o falso profeta.
É óbvio que não dá, o outro não vai dar. Nunca me esqueço de Curitiba, eu não ainda respondendo essa pergunta, para fechar tudo sabendo do Natal, né? O Natal que todos os que se dizem cristãos, né? Em Curitiba, falando de falso profeta, quando a SOS foi sediada em Curitiba durante 24 anos, e uma certa feita, veio um pastor, entre aspas, que o único pastor que eu reconheço é o pastor alemão que faz guarda aqui na casa do meu pai. Agora, o restante deve fazer guarda. Agora, o restante são tudo vira-lata. Muito bom. Então, ele veio acompanhado de uma ovelha do Evangelho. Nunca me esqueço que ele chegou lá, pediu para entrar, pediu audiência, não disse que era pastor, só quando estava lá dentro que ele se revelou. Daí ele entrou lá e estava num colóquio comigo, uma audiência. Daí, quando eu falei, quando ele se revelou que ele era pastor, daí eu disse que ele era um chantagista de dízimo. Daí ele disse, não, mas o dízimo está escrito na Bíblia, disse ele. Ele citou talvez, que digno é o obreiro de seu salário, ele disse. Pensando que com isso ele ia poder se legitimar. Daí eu disse, meu filho, olhei para a ovelha enganada, o Evangelho, e olhei para ele, meus filhos, se digno é o obreiro do seu salário, como é que tu usa roubar 10% do salário do obreiro? Assim? Se ele é digno do salário, tu não pode passar a mão em 10% do salário dele. Ah, ele agarrou a ovelha, o Evangelho, levou embora e não olhou nem para trás. E é isso como é que eles ficam, os que conseguiram ver na minha presença. Porque uma coisa é tu acreditar no que diz o pastor, o patriarca, enfim. Outra coisa é tu ver o que eu disse há 2000 anos. O que eu falei, que vale até hoje. Que nem 1% de 1% dos que se dizem cristãos, que se pensam cristãos, levam a sério o que eu falei há 2000 anos. Que está lá em Mateus 6, versículo 6. Se tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoe. Nós também estamos para orar no quarto com a porta fechada. E eles dizem, os falsos profetas, que tem que vir congregar, que tem que vir na igreja, etc. E eu disse, vale para sempre, eu falei. E quantas pessoas que saem de casa para ir lá congregar e não voltam? Quantas pessoas que saem lá e lá desviam o caminho, uns são assassinados no caminho, outros depois. Por que não orar no quarto que eu posso fechar como eu ensinei? Aí tu não precisa pagar nada, é grátis. Aqui tem em Brasília uma mulher, uma corretora de imóveis, que ela disse para mim assim, mas nem instruíram inclusive, mas quando eu falei sobre isso, ela foi falar para o pastor dela, eu disse, mas tem que congregar, ele disse. Congregar, ou seja, tem que vir aqui para eu acochar o cabresto. Bom, chega. Eu só falei tudo isto, porque tudo isso tem a ver com que se pensam cristãos, que ficam venerando, adorando, dia 25 de dezembro, que é o dia que se comemora há milhares de anos, muito antes da minha crucificação, o Natalis Solis, que é o dia que eles adoram o sol, adoravam o sol, os romanos, muito antes de eu existir, aliás, antes até de Sócrates, que tenham todos a minha paz. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito. Porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados